Então, vamos lá fazer, a partir do que nós começamos semana passada da toalha, e evoluir para uma toalha interativa. E aí eu vou deixar vocês fazendo outra atividade livre, vai ser a chinela. Mas vamos começar da toalha. Semana passada a gente fez a toalha até o quê? A gente fez o construtor e o toestring, foi só isso, não foi? Pronto, então vou fazer aqui do zero. Vamos nós aqui. Pronto. Isso daqui foi o que nós fizemos. Isso está muito ruim, ó, o contraste. Melhorou, né? Então vamos lá. Isso daqui foi a nossa construção semana passada. A nossa toalha, nós temos um construtor. A toalha tem cor, tamanho e umidade. O construtor é invocado indiretamente quando você tenta construir um objeto, só fazendo uma recapitulação. O toString é invocado quando você tenta transformar a toalha em texto. A toalha ela é transformada em texto quando você, por exemplo, dá um comando print, aumentar aqui a letra. Ou você pode fazer essa transformação em texto explícita. Por exemplo, valor recebe str de vermelha mais lavada. Então esse str é uma função do Python, uma construção, na verdade é um construtor de tipo que diz, ei, eu quero transformar esse objeto para texto. Como eu peço para transformar o objeto em texto, ele vai atrás de qual método? Do método __ str. Então isso daqui é a invocação explícita de querer transformar o meu objeto em texto. Então, vamos continuar aqui. Nós temos alguns métodos que foram pedidos, não foi? Um deles foi o enxugar, onde a minha toalha... Deixa eu calar o Copilot aqui. Calar o Copilot. O enxugar recebe uma quantidade de água. E aí ele tenta enxugar a toalha, né? Absorver a água e jogar essa água para dentro da toalha. Se a toalha vai ficar mais molhada, a umidade da toalha vai aumentar. Amount dessa certa quantidade. Para a nossa lógica ficar um pouquinho mais interessante, cada toalha tem um limite do quanto que ela aguenta de água. E se vocês olharem a descrição da toalha, qual é o máximo que ela aguenta de água, que ela suporta, de acordo lá com a descrição? Se a gente olhar aqui para a descrição do problema, a gente vai ver que ele diz, olha, se a toalha for P, ela aguenta 10 unidades de água. Se for M, ela aguenta 20. Se for G, ela aguenta 30. Então, para não ter que implementar esse if else aqui dentro, será que minha toalha já encharcou, não encharcou? Será que ela ainda vai conseguir esse tanto de água, será que não vai? A gente isola esse método, essa lógica de obter o máximo de umidade que a toalha suporta dentro desse método. E aqui eu faria o teste, de acordo com o que eu sei o máximo? De acordo com o size. Se o tamanho da minha toalha for P, então retorna 10. Se o tamanho da minha toalha for M, apertei alguma coisa aqui, sai. Se for M, retorna 20. Se for G, retorna 30. E ele ainda está reclamando de alguma coisa. O que é que ele está reclamando?
Eu não estou retornando aqui as opções todas? O que é que ele está dizendo? Função que foi declarada para retornar um int deve retornar um valor em todos os caminhos de código. Tem algum caso em que ele não está retornando inteiro aqui, nessa função? Se não for nenhum dos três. A gente chama isso daqui de retorno padrão ou retorno default. Então você tem que colocar alguma coisa para ser retornada caso os caminhos do if não sejam alcançados. Então se nem for P, nem for M, nem for G, então a gente tem um else aqui. Isso daqui seria um equivalente ao else. Eu retorno 0 para dizer que nenhuma das três opções foi válida. E com isso daqui eu posso fazer o meu teste para ver se o meu secar consegue secar. Porque ele só vai secar tudo se ele conseguir absorver essa quantidade de água. Então, assim, a gente tem algumas opções. A primeira seria verificar se ela é capaz de absorver. E a segunda é jogar água para dentro da toalha e ver se isso estoura ou não estoura o limite da própria toalha. Como é que eu sei o tanto de água que essa toalha que eu estou manipulando suporta? Seria através da função get máximo. Se o atual for maior do que o máximo, significa que a toalha tentou absorver mais do que ela aguentava. Aí aqui eu aviso que deu ruim. Toalha encharcada. Encharcada. Ela foi além do limite e eu tiro o excedente. Então bora lá, vamos entender a lógica aqui. Se eu mandar secar, uma das formas de fazer é, eu tento absorver tudo. Se por acaso isso estourou o limite, então eu digo que a toalha estourou o limite e volto para o limite. Então se eu tinha 5, enxuguei 7, tentei enxugar 7, mas o meu limite é 10, eu não posso ficar com 12. Eu tenho que verificar que 12 é maior do que 10, disparar o aviso e voltar à função. Se eu fosse fazer um código aqui, eu poderia testar vermelha.dry, vou enxugar 5, vermelha.dry, vou tentar enxugar 7, e quando eu tentar imprimir vermelha, é para ele me mostrar que eu só tenho 10 de umidade. Mas para isso a minha toalha tem que ser P, porque é a P que suporta 10 de umidade. Você pode testar aqui na mão, via Python draft.py. Então a minha toalha encharcou quando eu tentei passar do 12 e ela ficou aqui no 10. Então bora lá, vou deixar aqui vocês refazerem esse código aqui. E escrevam alguns testes como texto, tá bom? Aproveitem, reescrevam o código, se acostumem com a sintaxe.
depois vocês copiarem, vocês escrevam alguns testes, né? Molhem a toalha, vejam se ela fica dentro do limite, tentem secar a toalha. O métodozinho para secar a toalha seria esse daqui. Torcer a dona toalha. A dona toalha. Descobri. O Wesley atualizou o repositório sobrescrevendo minhas mudanças, por isso que as coisas sumiram. Por isto que eu não gosto de dar permissão de acesso para muita gente. Ele apagou minhas mudanças. Por isso que as atividades sumiram. É fácil ajeitar. Ok? Então agora a gente vai para uma partezinha que confunde um bocado a cabeça das pessoas, mas é bom que a gente comece ela cedo. A gente vai construir o loop de interação. Qual é a ideia? Eu poderia escrever códigos, existem várias formas de fazer código de teste.
Qual é o mais comum? O mais comum para a gente escrever teste são testes nesse formato aqui. Se a minha toalha é vermelha do tamanho P, eu espero que vermelha.size seja igual a P. Eu espero que vermelha.color seja igual a red. Se por acaso eu tentar secar alguma coisa, vermelha.dry 15, ela tem que saturar, mais vermelha.wetness é para ser mantido em 10. Concordam com isso daqui? Então, se a minha lógica tivesse certa, na hora que eu rodasse o meu código, isso daqui era para ser verdade, verdade, verdade. Porque é isso que eu espero que aconteça com o meu código. Python, verdade, verdade, verdade. Ok, isso daqui seria uma forma de fazer teste. Outra forma que a gente tem de fazer teste é utilizando entrada e saída. E para isso a gente vai precisar transformar o nosso código em algo interativo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Sempre vai ser mais ou menos essa mesma estrutura. Eu vou criar aqui uma função main, que vai ser a função do meu loop principal, e eu preciso obrigatoriamente chamar a minha função aqui embaixo. Isso daqui é uma forma de organizar nosso código. Ao invés de deixar os comandos largados aqui, eu crio um único ponto de entrada, que vai ser no caso aqui a 33. A 33 joga para a minha função principal. Então, como é que vai ser a nossa estrutura? Presta atenção. Primeira coisa, eu tenho uma toalha que eu vou manipular. Vai ser essa toalha aqui que eu vou criar vazia. Ok? E agora, eu vou manter o usuário preso dentro de um loop, enquanto ele quiser interagir com a toalha. Então, a gente vai ter esse negócio mais ou menos assim. Faça para sempre. Faça para sempre o quê? Ver o que é que o usuário quer fazer. Depois que eu vi o que é que o usuário quer fazer, eu vou quebrar essa linha em palavras, chamar isso aqui de argumentos. E aí o usuário poderia digitar alguma coisa assim como mostrar, ou então enxugar, sei lá, qualquer coisa que o meu programa dê suporte a ele fazer de forma interativa. Então, vamos imaginar que o primeiro argumento, a primeira opção de argumento seria o seguinte: se a primeira palavra que ele digitou for sair, então o meu programa termina. Break. Se ele não digitou sair, se ele digitou, por exemplo, para criar uma nova toalha, new. O que seriam os parâmetros que ele precisa passar para criar uma nova toalha? A cor e o que mais? E o tamanho? Então, se o parâmetro 0 é o new, o segundo é a cor e o terceiro é o tamanho, eu poderia dizer o seguinte: essa toalha que eu estou manipulando, como eu quero criar uma nova toalha, eu vou criar uma nova toalha. A cor dela, eu vou separar aqui só para ficar mais legível, tá? O argumento 0 vai ser new, argumento 1 vai ser color e o argumento 2 vai ser size. E aí eu vou criar uma nova toalha baseada nesses argumentos, color e size. E aí a terceira coisa que ele vai poder dizer por enquanto vai ser print. Se ele quiser dizer, olha, eu quero mostrar a minha toalha, aí eu vou lá e imprimo a toalha. Se ele não disser nenhuma dessas coisas, se ele disser qualquer outra coisa, eu vou dizer para ele que eu não sei que comando é esse. Comando desconhecido. Então vamos lembrar aqui como é que está o nosso loop. Eu estou prendendo o usuário dentro de um loop eterno, onde ele vai ficar interagindo com o meu programa atualmente por 3 comandos.
Ou ele cria uma toalha, ou ele manda mostrar a toalha, ou ele termina o código. Isso aqui vai ficar fazendo o tempo todo o quê? Vê o que foi que o usuário digitou, quebra isso em palavras, analisa a primeira palavra para saber qual é a ação que ele quer fazer, e dependendo disso ele toma uma ação, toma um fluxo, um rumo. Então vamos rodar esse código aqui para a gente testar. Vou rodar aqui o meu draft.py. Está mostrando nada por quê? Porque ele está esperando uma entrada. Se eu pedir para mostrar, ele vai dizer que a cor é vazia, cor é não informada, tamanho não informado e umidade é 0. De onde é que ele está tirando essas informações? Da toalha padrão que eu criei aqui de começo, tá vendo? Eu criei uma toalha para começar o meu loop. Então, se eu não disser nada, essa é a toalha que eu tenho. Se eu pedir para sair, saiu do código. Tá vendo? Então, isso daqui é a nossa ideia do loop. Vou pedir para criar uma nova toalha. A nossa toalha é azul e o tamanho dela é G. Se eu pedir para mostrar, é uma toalha azul, tamanho G. Quero uma nova toalha azul. Quero uma nova toalha yellow, tamanho P. Se eu pedir para mostrar, ele vai dizer que eu tenho uma toalha yellow, tamanho P. Se eu quiser sair, eu dou um end. Ele entra nessa parte do loop e sai para mim. Então, isso daqui é a ideia de loop de interação. Para a gente não ter que ficar fazendo aquele monte de menu. Digite 1 para criar uma toalha. Digite o nome da toalha. Digite a cor da toalha. Digite não sei o que e tal. Então, a ideia de vocês agora é fazer esse loop. Vocês podem copiar isso daqui. Vocês rodam, tudo bem? Vocês rodam ele, vai até a pasta. Olha como é que eu estou rodando. Estou rodando diretamente com o Python. Poderia também estar rodando, se fosse para deixar registrado, com o run. Tcl run py draft.py. Vai rodar da mesma forma. Show new. Ó, se eu der o new vazio, ele tentou acessar argumento 1, mas quando eu dou um new vazio, não tem argumento 1. Uma coisinha que normalmente eu faço, que é o que vocês vão ver nas atividades, é quando ele pedir alguma coisa, tá vendo? Ó, o input, eu vou colocar um cifrãozinho aqui. Pera aí. Esse negócio fica dando sai. Print cifrão end igual sem quebra de lei. Então nas atividades vocês normalmente vão encontrar esse comandozinho aqui, ó. Só para mostrar um cifrão antes do input, porque aí quando você interagir com o código, ele vai ter essa carinha aqui, ó. Vou dar um new blue tamanho G. Se eu der um show, ele mostra que eu tenho uma toalha tamanho G, umidade 0. Para sair eu aperto Enter. Então, o que é que vai ser a ideia de vocês agora? Olha para esse loop, entende os pedacinhos dele, tem a criação do objeto manipulável, tem o loop infinito, dentro desse loop infinito eu tenho a leitura de dados, separação de parâmetros, e aí eu entro no fluxo dos comandos. Aí quando vocês fizerem isso daqui, vocês vão colocar dois comandos, que seriam tentar colocar o comando para secar, invocar esse comando aqui de secar, e o comando de torcer. Eles vão tentar secar e vão tentar torcer a toalha de vocês. Tudo bem? Vou deixar aqui. Vou pegar meu celular. Os meninos estão aí, tá? Desenrola esse negócio aí.
Também quem é se adaptado. Aqui ele achar, ele vai usar. Ele
Estão fazendo, fizeram, deixaram, como é que está o processo? E aí, estamos em que parte aí, meu povo? Como assim começar agora? Vamos lá, o que é que eu quero de vocês? Vocês se acostumem com esse processo de ter um fluxo de dados interativo. Então, por exemplo, eu quero acessar o meu método de secar algo através da main. Então eu tenho um método que recebe o inteiro. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma entrada para ele aqui. Tem que ser entre esse if e esse else, porque esse else é quando ele não achou mais nenhum parâmetro. Então eu vou criar aqui no finalzinho. Se por acaso a pessoa tentou, e aqui é o comando que ela vai digitar, ela tentou secar algo. Quando eu digo, olha, eu quero secar, eu preciso passar uma certa quantidade. Essa informação tem que ser dada pelo usuário. Então, eu vou entender que o comando, que o parâmetro 0 é secar e o parâmetro 1 vai ser a quantidade. O que é que eu vou fazer? A minha quantidade vai ser a conversão para inteiro do argumento 1. Então, vamos entender aqui o fluxo.
Número 1, o usuário digita uma série de palavrinhas no terminal. Baba, 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 baba. Número 2, tudo isso é carregado como um string de uma linha só. Número 3, essa string é quebrada em pedacinhos. E isso me dá um vetor de palavras. Então, tudo que ele digita vai virar um vetor de palavras. E eu estou agora no ponto em que eu estou manipulando esse vetor de palavras, porque dependendo da primeira palavra, por exemplo, se a primeira palavra é show, então eu não vou precisar de mais nenhum argumento. Se ele diz que se a primeira palavra é novo, então imagino que as próximas palavras que ele digitar vão ser a cor e o tamanho. Se ele tenta digitar para secar, eu preciso que essa próxima palavra seja o quanto de água que ele vai secar. E essa quantidade precisa ser um número inteiro, porque é um número inteiro que a função espera. Depois que eu tenho esse número inteiro, eu vou chamar a função para esse número inteiro. Toalha.dry. O quanto? O quanto que o usuário passou. E aí a gente pode interagir com o nosso código. Ó, então, se eu mandar mostrar, não vai ter nada. Então, eu vou criar uma nova toalha blue de tamanho G. Se eu mandar mostrar, tem uma toalha blue de tamanho G com 0 de umidade. E aí eu posso chamar o meu comando. Qual tem que ser o nome do comando, para ele entender? Dry. Isso daqui, ó, essa palavrinha aqui. É isso daqui que vai estar dentro do argumento, daquilo que ele vai digitar. Então ele vai lá e digita dry 50. Ele tentou enxugar 50, acordou com muito sono, mijou no chão, bebeu muita água, aí não conseguiu. Se eu tentar der um show, o máximo que a toalha absorveu foi 30, porque a minha toalha é a toalha de tamanho G. Tudo bem? E aí a gente está interagindo com a toalha. Show. O que eu tenho de opções de comandos aqui do terminal que eu já construí? Eu tenho end para acabar, new para criar uma nova toalha, show para mostrar o estado da toalha, dry para secar com a toalha. Então, como eu não tenho um método de torcer a toalha, o que eu poderia fazer nessa toalha aqui já jogar fora? Poderia criar uma nova toalha com o new. New, uma toalha yellow de tamanho P. Se eu der um show, uma toalha yellow, tamanho P, e toda toalha começa com 0 de umidade. Então vamos lá. Crie aí o método torcer. Ó, torcer, que zera a umidade da toalha, e tentem criar a invocação para ele aqui no cantinho. Oi, amor. Tô em aula, disso. Não, amor, me manda aí o arquivo para entender o que tu tá falando, beijo.
Deu certo, meu povo? Estamos aqui em slow motion para dar tempo de vocês fazerem, se acostumarem. Tudo bem? Eu vou... Posso... Vocês já copiaram, eu posso tirar isso daqui da tela, não posso? Pronto. Eu vou ajustar os códigos lá do repositório para eles voltarem a aparecer para vocês. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês conseguiram fazer o secar? O secar e o torcer. Beleza? Pronto. Depois que vocês fizerem isso, o objetivo vai ser apagar a main. Ó, vocês vão tentar apagar a main e escrever ela de novo. Vocês podem até colocar umas dicas aí na cabeça de vocês, porque é importante que vocês entendam os pedaços da construção. Pode bater foto, dar um print aí do que tem no teu computador, não tem problema nenhum. Mas assim, é importante que você tente reconstruir para o teu cérebro. Ops, eu crio a toalha dentro do laço, é fora do laço, é dentro do if, é fora do if. Onde é que eu crio o objeto que eu vou manipular? Ele tem que ser criado aqui fora, por quê? Quem é que me diz porque é que a minha toalhinha tem que estar aqui fora? Fora do ion. Por que é que ela não pode estar aqui dentro? Se ela estivesse dentro, cada vez que eu entrasse no ion, eu criaria uma nova toalha. Eu ia apagar tudo que eu tinha e eu ia criar uma nova toalha. Então esse cara não pode estar aqui dentro do laço para ele ser reconstruído. Eu quero que esse objeto seja persistente, persista ao laço. Toda vez que ele estivesse aqui, entrou aqui, descarta o objeto antigo e cria um novo. Eu não quero. Por isso que ele está aqui. Se ele estivesse aqui, também funcionaria. Só que quando eu tenho algo que está fora de todas as funções, isso daqui é visto como uma variável global. E eu não quero uma variável global. Tá? Por isso que a gente coloca ela dentro da main, mas fora do laço. Ok? Conseguiu fazer o método secar, aí você vai tentar reescrever, copia a main aí no cantinho, reescreve a main do zero, para você conseguir fazer todos os passos. Lembra do end, ó, vamos lembrar aqui dos pedaços. Ó. A gente tem objeto fora do laço. Dentro do laço a gente tem laço infinito. O nosso laço infinito eu tenho duas partes principais. Leitura da linha e quebra de parâmetros. Dentro do laço, leitura da linha e quebra de parâmetros. Primeiro e o último são sempre a mesma coisa. O primeiro você vai garantir que o teu laço tem um fim. Porque senão o teu laço não vai ter fim. Então isso daqui meu laço vai ter um fim, se o cara tentar sair do programa. E o último é para você verificar se a pessoa digitou alguma coisa que você não imaginou que ela ia digitar. Ou então alguma coisa que não está implementada. Então você pode começar sempre com esse daqui. Se ele quer sair, sai. Se não, eu não sei o que ele está dizendo. E os outros a gente vai preenchendo de acordo com o problema. O que vai mudar de problema para problema é esse miolinho. Porque isso daqui, o finalzinho, o laço infinito vai ser sempre igual em todas as atividades. É essa ideia de eu travar o usuário e ficar interpretando o que ele está pedindo até que ele canse e vá embora. Tudo bem? Então, refaçam a main, treinei refazer a main, que eu vou consertar o GitHub.
As atividades estão de volta. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Conseguiram recriar a main? Estamos fazendo agora? Como é que tá? Então vamos fazer. Vocês podem abrir o repositório de novo, tá? Eu atualizei aqui, está funcionando de novo. CD, QXCode. Então o que a gente vai fazer agora? Nossa toalha tem os testes, tá? Nós vamos tentar criar o loop para passar na mesma atividade da toalha, só que uma que já tem testes cadastrados. Vocês podem procurar aqui na enxugar. Aqui, ó, enxugar na campanha principal. É a mesma toalha de antes, só que com os testes. Vocês abrirem ela, mandarem olhar a atividade, você vai mostrar que é a mesma toalha. Cria uma toalha, os atributos color e não sei o que recebe tal coisa. Aqui, ó, mesmo tudo. Qual é a diferença? Aqui a gente já tem testezinho. Se eu mandar criar uma toalha azul P e mostrar, é para sair o quê? Cor azul, tamanho P, umidade 0. Isso aqui já está cadastrado no sistema. Nosso objetivo vai ser ajustar o nosso código para ele receber essas solicitações. Tudo isso daqui vai ser solicitação e entregar o que ele quer. Então, a primeira coisa que você pode pegar o código, vamos lá, baixa a atividade enxugar, copia o código da toalha que você tinha feito lá na outra atividade e traz para cá. Então, a gente vai copiar o código da toalha que nós tínhamos. Tá aqui, ó. Esse aqui é o código que a gente tinha feito, tá vendo? Copiar o código que nós tínhamos todos. Oi. Posso. Vou fazer aqui no Don'tpad toalha seca. don'tpad.com/toalha seca. Toalha seca, tá lá. Não tem todos os métodos, mas tem a main do jeito que a gente queria. Beleza? Acessa aí o toalha seca. Então vamos lá. O que é o nosso objetivo aqui? A gente vai pegar o código que a gente fez, que não tinha testes, que era a atividade da toalha, e copiar ele para dentro do draft da atividade enxugar. A atividade enxugar, ela já tem testes. Então a gente vai copiar ela aqui todinho. Se você tá na dúvida, coloca o mousezinho em cima, que ele vai mostrar. Esse draft aqui está no database toalha. E esse draft aqui está no database enxugar. É esse que eu quero. Então eu vou colar o meu código para cá do jeito que ele estava. Eu vou fechar aqui a descrição, eu já entendo a atividade. E eu vou rodar o teste do jeito que eu fiz lá. E vai dar tudo errado, mas é isso mesmo que eu espero. Quando eu rodei, ele colocou comando desconhecido. Para a direita e para a esquerda você consegue navegar nos testes. Ó, tá vendo? Navegar nos testes. Para o modelo de testes, a gente tem aqui em cima a entrada, aqui o que era esperado que o teu código gerasse, e aqui o que o teu código gerou. Era esperado isso do teu código, foi recebido isso do teu código. Tá? A gente tem dois modelos de diff. Para as atividades de PO, eu prefiro esse lado a lado. Mas se você apertar o D,
ele coloca o diff que nem era no Moodle. Em cima é o esperado, embaixo é o recebido. Prefiro esse aqui lado a lado. Então, vamos lá. Vamos começar do teste 0. Por que está dando o comando desconhecido? Esse daqui são os comandos, ó, criar, mostrar e end. Seu código está interpretando criar e mostrar? Olha para o teu código, ele está interpretando criar e mostrar? Não. Ele está esperando new e show. Só que o teste não está mandando new e show, está mandando criar. Então, qual é a entrada que ele espera? Criar. Qual é a palavra de comando que ele espera aqui? Mostrar, não é show. Então, se eu ajustar só isso e mandar rodar de novo, agora está dando o quê? Ó, isso daqui vai ser uma coisa própria do comando, do joguinho dos testes. Toda vez que ele diz uma linha, ó, aqui é a entrada. Lembra, você não está mais interagindo com o ser humano, você está interagindo agora com a máquina, tá bom? Do mesmo jeito que a entrada chega, você replica ela na saída, para a pessoa poder entender e acompanhar o que é que está sendo enviado. Então, para fazer isso daqui rodar com o teste, uma coisa que a gente vai ajustar vai ser o seguinte: não estou mais interagindo com o ser humano, então eu vou tirar isso daqui, eu estou interagindo com a máquina. Depois de ler a linha, eu vou devolver a linha para a saída. Print line. Então, ó, a máquina me manda uma linha, eu digo, beleza, para essa linha, aí eu dou a saída que ela quer. A máquina me manda outra linha, ok, para essa linha, eu imprimo a linha que a máquina mandou, eu devolvo o que ela quer, e assim a gente vai andando. A máquina me manda um comando, eu leio o comando, printo o que foi que ela pediu, e aí eu processo o que foi que ela pediu. E a gente fica nesse ida e volta com as solicitações da máquina. Então você pode imaginar aqui como se você estivesse implementando, entenda, o back-end de um servidor. O que é que o back-end faz? Recebe solicitações de texto, processa essas solicitações de texto e devolve as informações solicitadas. Aqui é a mesma coisa. As solicitações de texto vêm por meio desse input. O comando recebe o que você quer, você processa e devolve a saída. Então, quando eu rodar, ó, que legal. Vamos entender aqui como é que já está dando a nossa resposta. Ele pediu criar azul P. Aí você imprimiu o que ele pediu. Aí ele pediu mostrar. Você imprimiu mostrar. O mostrar que ele quer é assim, cor, 2 pontos, espaço, azul, vírgula. Tamanho, 2 pontos, espaço, P, vírgula. Umidade, 2 pontos, espaço, 0. O teu está igual? Você pode acompanhar pelas cores, ó. Igual, onde é que começa diferente? Logo no A, então está faltando um espaçozinho. Aqui embaixo, ó, o lá de baixo, ele mostra a primeira linha que deu conflito. Se você olhar para essa informação aqui, você vai ver que o esperado era esse, e esse daqui foi o que você mandou. Tem um espaçozinho aqui antes do azul. Então, aqui são só pequenos ajustes. Você vai lá e coloca que tem um espaço antes desse daqui. E aí você vai ajustando do jeito que ele quer. Aqui não é tam. Aqui ele quer tamanho e tem um espaço depois de tamanho. E a mesma coisa, a umidade e um espaço depois da umidade. Aí você faz os ajustes, volta para cá e clica de novo. Ó. Teste 0 já passou. O teste 7 já passou. O teste 1 está dando errado. Ah, você vai olhar. O que está dando errado no teste? Ele pergunta se a toalha está seca. O que é que o nosso código está dando? Comando desconhecido. Por quê? Porque não foi implementado. E como tem umidade 0,
Então a toalha está seca. Aí a gente vai lá e faz os ajustes. O diagrama de classes tem uma pergunta que seria o método is dry. Será que a minha toalha está seca? Como é que eu sei se ela está seca? Se a umidade for igual a 0. E aí eu volto para cá e faço o método. Qual é a pergunta? A pergunta que ele vai mandar é seca. Qual é a resposta que ele quer? Sim ou não? Então eu poderia fazer um ifzinho aqui, né? Ou então o operador de substituição. Imprima sim se toalha ponto está seca. Se não, imprima não. Se a minha toalha estiver seca, eu vou imprimir sim. Se não, eu vou imprimir não. Ou seja, 2 passos. Implementei o back-end e encaminhei a solicitação de texto para esse back-end, devolvi a resposta que o back-end me dá. Então, passo 1, crio a entrada. Passo 2, crio a função ou as funções que forem necessárias. E passo 3, verifico que aquele preciso ou não precisa ser impresso. Volto para o teste, rodo de novo. Vai dar errado, porque é de pouquinho em pouquinho. O que é que ele está pedindo agora? Enxugar. E o que é que o enxugar está dizendo? Comando desconhecido. Mas eu não fiz um método enxugar? Fiz, só que eu coloquei com o nome de dry. Ele está esperando o nome enxugar. Então, como já está implementado, só voltei, rodei. Passou no teste, passou no 1, no 2, no 3, no 4. E agora deu erro nesse. Vamos ver o que ele está dizendo. Na hora que eu tentasse enxugar, 5 era para aparecer que a toalha está encharcada. Por que o meu não apareceu? Porque na lógica dele, não necessariamente tem que estourar a quantidade de água, basta chegar no limite. Então, chegar no limite seria algo como, se for maior ou igual, é porque já chegou no limite da toalha. Está no limite da toalha, eu não consigo mais botar água. Então, a gente vem aqui e pá. Não é isso não. O que é que tem de errado agora? T maiúsculo, dá para ver aqui embaixo, ó. Essa setinha diz qual é o primeiro caractere que já deu de diferença. Aí diz, ó, o primeiro caractere de diferença foi esse daqui. Ele esperava um T minúsculo e a gente vai para o T maiúsculo. Então vocês percebam que depois que a lógica está feita, é só ajustezinho de entrada e saída. Seu último teste, o que é que ele quer saber aqui? Torcer. Torcer, vai toalha! Não. Torcer aqui é aquele de tirar a umidade, né? Então, se ele pedir o método else if arg0 igual a torcer, eu vou chamar, sai carniça, eu vou chamar o toalha.ringout. E apareceu até o Saitama para dar um oi pra gente. E aí todos os testes passaram, ó. Todos os testezinhos passaram. Se a gente voltar aqui no nosso histórico, essa atividade do enxugar levou 13 minutos para fazer, e ali tem a nossa interação de construir aos pouquinhos, ó, que foram nossa construção aos pouquinhos. Apareceu um monte de código do nada porque a gente copiou da outra, então a gente já começou com 57 linhas, com uns 40 e poucos, e a gente foi construindo até chegar no resultado. Então isso daqui é como se parece uma atividade feita por um ser humano. Então eu vou pontuar a minha atividade. Eu fiz sozinho, mas vocês podem dizer que fizeram comigo. Eu fiz em aula.
fiz em aula. Eu tenho que mudar essa pergunta ela não faz muito sentido não. Tenho que procurar uma pergunta melhor para cá. Quanto tempo eu acho que a gente demorou? Nós demoramos mais ou menos uns 60 minutos. 50 do outro, 30 do outro, mais 30 desse. Pronto. Atividade feita, atividade pontuada. Se vocês não conseguiram fazer, ou se eu fiz rápido demais, propositalmente, vocês não conseguiram acompanhar, o objetivo de vocês agora é esse, pegar o código que vocês tinham e ir tentando fazer os ajustes até passar em todos os testes. Bora lá? Peguem o código que vocês tinham. E a brincadeira de vocês é essa agora. Ficar fazendo ajustes. Começar do código que estava lá no Don't.pad, toalha seca, e ajustar uma coisa ou outra até passar em todos os testes. Eu vou descobrir quem é o dono desse bregaço aqui para devolver. Os 2 minutos estão aí, é só gritar para o socorro que eles vão.
fazer mais ajustes? Não deu para terminar o programa. Tudo bem, mas a ideia é fazer ajustes. E fora do decalão, Isso é uma está aí por algum motivo. Por algum motivo, razão, circunstância, esse é um indicador da frescuragem do índice. Uma forma de contornar isso daí é a seguinte: onde é que está o ó, né, assim? Database CD infográfico. Está fazendo aí infográfico? Valor local. Tweet. unidade dos padrões ainda. Não, tudo bem, mas ó, ele já botou todo doido, tá vendo? Eu tentei usar o Qual é? Copilot. Qual é que é o que comporta a quantidade de mudança? E fora do local normal, né? Eu tentei. Não, mas é um encadeamento de coisas do não tem nada aqui. Ah, perfeito. Ficar eu estou rodando direto. Sexta-feira. 26 às 23 e 99. É 26, acho que é sexta-feira. 23 e 99. WSL, ele não tem Python, ele só tem o Python 3. E sem ser o WCL, ele não tem o Python 3, só tem o Python. Aí, Resolvi aqui no programa lá. Assim. não sei se eu vi o que era. Você não deixa, mano. Será que ela não tá com problema? Vamos ajeitar isso. Vamos ver se isso daqui resolve, mas ainda nem a gente resolver. Eu faço um ajuste hoje para testar o
Deu certo? Está estudando? Sua toalha está estudando? Build. No caso, estou vendo aqui começar a fazer as trocas de secar a vaga. Não, eu fiz muitas mudanças. Eu fiz também mudanças. Agora eu estou tentando dar uma olhada no que pode ser mudado. Mas como eu colocar a sequência o outro mágico, Não consigo descontar, eu vou ter que entrar no banco. Isso vai criar, trocar para secar, fazer tudo isso. deu certo, deu certo. Depois de fazer aquele negócio? Ok. Vou mandar aqui pro pessoal. Então vamos. Como é que tá aí o programa? Estão fazendo? Estão fazendo o quê? Estão corrigindo
o código da toalha para passar nos testes, enxugar? Vocês terminarem, vocês podem começar a atividade do animal, tá? A partir de agora é só atividade para a gente testar.
Ei, Vinícius, André me mandou mensagem agora pedindo para eu ficar com o pessoal da monitoria e atender uma turma de alunos de escola profissionalizante que vai chegar amanhã, 1h da tarde. Vê se tu consegue uma sala com ar-condicionado para a gente receber esse pessoal. Eu imagino que sejam umas 50 pessoas, então tem que ser uma sala grande. E aí, meu povo, deu certo aí a toalhinha de vocês? Tá dando? Bom. O que é que a gente tem? A gente está aqui no primeiro bloco. O primeiro bloco é a toalha. Dá um pit stop aí rapidinho, só para a gente sincronizar aqui as expectativas. Primeiro bloco, que é esse bloco de aclimatação. A gente vai ter a toalha, o enxugar, e aí 3 atividades. Uma a gente vai fazer amanhã, a outra vai ficar para casa e a outra é opcional. Então amanhã a gente vai fazer provavelmente, eu gosto das duas, ou a gente vai fazer o animal ou a gente vai fazer o carro. Vou deixar vocês decidirem. Então se a gente fizer o animal amanhã, o carro fica como tarefa de casa. Se a gente fizer o carro, o animal fica como tarefa de casa. E a calculadora é exercício extra que fica sobrando aí para quem fez esses dois, achou fácil e quer praticar. Semana que vem a gente entra novo bloco. Então provavelmente a gente vai fazer em sala a chinela, a camisa e o relógio, ou a chinela e o relógio, fica um para casa e fica um sobrando. E a gente vai bloco por bloco fazendo os punhadinhos de atividade. Tudo bem? Então vou fazer aqui a frequência, ver se está faltando alguma, para a gente ajustar. Amanhã tem o nosso testezinho sobre o Git, que vocês viram na semana passada. Deixa eu ver, eu tenho turmas em aberto, deixa eu ajustar isso daqui.